8 de março, Dia Internacional da Mulher. Saiba a verdadeira história deste dia. Essa é a história mais conhecida sobre a origem do Dia da Mulher. O incêndio em uma fábrica nos Estados Unidos que matou 129 operárias. Na verdade, desde o início do século XX, mulheres trabalhadoras de todo o mundo já elaboravam um processo de instituição de um Dia Internacional da Mulher. Mas apesar dos avanços alcançados, graças a essas lutadoras do passado e muitas da atualidade, a mulher ainda passa por situações de exploração e opressão na sociedade. Para conversar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a representante da Delegacia da Defesa da Mulher, Rissandra de Souza Bezerra, que é assistente social e especialista em assistência sociojurídica em segurança pública. Rissandra, tudo bom? Um prazer recebê-la no nosso programa. E no caso de estatísticas desse tipo de violência, como é que é a evolução, né, ao longo dos anos? E no caso do Rio Grande do Norte, como é que é nacionalmente esse ranking de violência contra a mulher? Vocês têm estatísticas levantadas sobre isso? Sim. É importante que a gente diga que, conforme a Fundação Pseudo-Abramo, a cada 15 segundos uma mulher é vítima em nosso país. Ou seja, se a gente começar agora a contar até 15, uma mulher acabou de ser espancada no nosso país. Então é um problema sério, é um problema que a gente tem que chamar a atenção, é um problema de segurança pública, é um problema de educação pública, é um problema de saúde pública e perpassando as demais políticas públicas do nosso país. Então, assim, e é necessário que a gente diga também que só no ano de 2010, ou seja, o ano passado, nós tivemos uma estatística de 25 mulheres mortas no nosso estado. 25 mulheres é um número alarmante, onde uma estatística de 2008 a 2010 colocava 59 mulheres mortas e apenas no ano de 2010 já a gente tira essa porcentagem, essa estatística, onde 25 mulheres foram mortas no nosso estado. E aqui, bem perto de nós, temos uma mulher que também fez história. Estamos falando da atual vice-reitora da UFRN, professora Ângela Paiva, eleita a primeira reitora depois de 50 anos de existência da universidade. Tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso programa, professora. E nessa história, a gente tem algum dado sobre a evolução das mulheres no UFRN, nos cargos de gestora mesmo, né? Fora a questão da reitoria, né? E se no seu mandato existe algum pensamento de ampliar, né, esse espaço das mulheres, como é que está essa questão? Sem dúvida, nós temos uma história de participação e de qualificação ao longo do tempo do quadro de professores e do quadro de técnicos da nossa instituição. De modo que hoje, quando nós olhamos o nosso quadro, mais ou menos 48% do nosso quadro é feminino. Não é? E nós temos aí uma diferença entre o ensino superior, o ensino básico, onde tem mais mulheres, mas no ensino superior já existe mais homens, não é? E entre os técnicos, os servidores técnicos, está mais ou menos 50% homens, 50% mulheres. E ao longo do tempo, a qualificação da própria mulher, como a nossa colega da mesa bem frisou, houve uma evolução também nas conquistas das mulheres pela qualificação, pela escolarização. Então, os desafios não acabam e vamos à luta. Muito obrigada mais uma vez, professora, pela sua participação. Revolta no mundo árabe. Nos últimos meses, o mundo acompanha o processo de transformação política de países árabes que passaram décadas sob o domínio de ditadores. Para debater o assunto, conversaremos com o mestre em Sociologia Econômica pela USP, Frederico Henriques. Tudo bom, Frederico? É um prazer. Que isso, Lívia. O prazer é todo meu aí de tentar contribuir aí pro telespectador, pro internauta aí, um pouco do que está acontecendo nesses países ali no mundo árabe, né? Então, Frederico, a gente queria saber um pouco sobre por que aconteceu revoltas meio que num efeito dominó, né? Qual foi o fator determinante para o início dessa onda de revolução em países como a Tunísia, o Egito? E por que razão essas revoltas se expandiram em tão pouco tempo? O que você tem para dizer para a gente sobre esse assunto?
Certo. Então, Lívia, é o seguinte, na verdade, como vocês devem ter reparado, esses países, a grande maioria deles, não todos, eles nunca viveram numa democracia em regime de liberdade. Repressão, dificuldade econômica e tal, isso sempre foi atuada, né? Nunca teve nenhuma mudança. Mas o que mudou no último período para de fato ocorrer isso daí? O que mudou foi que em 2008 teve uma crise econômica, né? Que inclusive nos países, nas potências europeias e ainda nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil de vez em quando não percebe, acha que tudo passou, foi uma marolinha, né? Uhum. Mas na verdade nesses países continuam muito forte, em especial nos países da Europa. A gente pode perceber que há poucos dias atrás caiu todo o gabinete português por causa da tentativa de reformas, ano passado a Grécia. E esses países, seja no Maghreb, seja no Egito, ou na Líbia, ou nos países do Golfo, todos têm uma influência muito forte das potências europeias, que são as que estão mais sofrendo com relação a essa crise econômica. Certo. Tem um fato curioso, Fred, um fato curioso que a gente tem observado, que é uma população muito jovem que está participando, né, dessas revoltas. Inclusive, no próprio Egito, o total dessa população, 2/3 são de jovens com menos de 30 anos. O que você diz? Por que isso está ocorrendo dessa forma? Por que os jovens estão se levantando? É dessa maneira mesmo que está sendo passado para a gente? Não, é dessa maneira, porque exatamente são esses jovens são os que mais sentem os problemas da crise. E muitos deles estudam, fazem universidade, tal, e no final das contas não conseguem se inserir no mercado de trabalho ou se insere de maneira muito precária também. Entendo. Ao mesmo tempo, são eles que nunca viram nenhum outro governante, senão aqueles que já estão, seja o Mubarak no Egito, seja o Gaddafi na Líbia, seja o Ben Ali na Tunísia. Eles nunca viram outro governante, não participaram mesmo em processos que foram revolucionários de independência, como aconteceu com o Nasser no Egito, como aconteceu com um processo de acirramento também com o Gaddafi na década de 60 na Líbia. Muito obrigada, Fred. Agradecemos a você que assistiu a mais um programa da Sinteste TV. Alcoolismo. Saiba como identificar e reagir ao tipo de dependência química mais comum entre os brasileiros. Atualmente, o alcoolismo é conceituado como doença. No entanto, nem todo mundo sabe identificar quando o consumo casual evolui para um quadro de dependência. No programa de hoje, você vai descobrir quais são os principais sintomas, as causas e formas de tratamento desse problema. E para falar sobre esse tema, temos hoje no estúdio o professor Dr. João Dantas Pereira, do Departamento de Serviço Social da UFRN. Ele desenvolve pesquisas sobre dependência química e trabalha com prevenção do álcool e outras drogas. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa, num tema tão importante, né? E a gente resolveu dar um pouco mais de atenção à questão mesmo do alcoolismo, né? Quando que o consumo desse tipo de droga chega a ser considerado dependência? Bom, dependência é quando a doença já se instalou e tem um limite diário. Quando a pessoa começa a pensar no álcool e não conseguir se livrar do uso do álcool, sobretudo diariamente, então a doença já está instalada. Mas isso assim não acontece logo de imediato. Há uns anos até chegar a esse ponto. E é preciso entender que dentro das bebidas alcoólicas tem bebidas destiladas e tem as fermentadas. As fermentadas como a cerveja e o vinho, que tem um teor alcoólico mais baixo, e as destiladas tipo o uísque, vodka e a pinga, né? A cachaça. Então é interessante saber que o álcool tem sido considerado como uma porta de entrada para as outras drogas. Embora essa posição seja polêmica, mas nós temos que entender que isso é uma preocupação dos especialistas. Uma outra coisa interessante é saber que o álcool é uma das poucas drogas lícitas, mas que causa problemas muito mais sérios ao organismo humano do que as outras drogas. Quais os sintomas que nos permitem distinguir quando se trata de fato de uma doença?
quando se trata da doença, é quando realmente a pessoa não consegue mais controlar o uso do álcool. Então veja bem, porque assim, as pessoas que começam a beber o álcool, depois de um certo tempo, o organismo entra num processo chamado de tolerância. A tolerância, ela se instala quando a pessoa aumenta a dose e diminui o tempo entre uma dose e a outra. Só que o nosso principal organismo que faz o metabolismo do álcool é o fígado. O fígado tem uma capacidade diária de destruição do álcool. Quando ele não consegue destruir por excesso, né, do álcool no organismo, esse álcool fica acumulado no próprio fígado. Exatamente, sobrecarrega, e com o tempo vai atrofiar o fígado, e por isso que leva àquela doença muito mais comum entre os alcoólicos, chamada cirrose hepática. No caso, existe problemas que os familiares enfrentam por causa desse tipo de dependência. Quais são os problemas mais comuns enfrentados pelos próprios indivíduos e seus familiares, e como que a família deve reagir quando nota este problema? Bom, a primeira coisa que se deve fazer é procurar um especialista, porque só a boa vontade da família não é suficiente para ultrapassar o problema. E eu acho é interessante entender como é que os alcoólicos anônimos, por exemplo, uma pessoa tem uma frase que diz o seguinte: quando você quiser parar de beber, o problema é nosso, mas se você quiser continuar, o problema é seu. Então isso gera a responsabilidade na própria pessoa. E é bom que se entenda que o alcoolismo não é falta de caráter, não é problema de desvio de conduta nem nada. É uma doença e deve ser encarada como tal. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Homossexualidade. Para falar mais sobre o tema, temos hoje no estúdio o professor Alípio de Souza Filho, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Ele é também editor da revista Bagoas, publicação sobre estudos de gêneros e sexualidades. Olá, tudo bom, professor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Recentemente passou-se o Dia Internacional, né, que lembra essas questões, esses temas, e inclusive por causa disso no Brasil estão ocorrendo muitos seminários, debates, palestras para falar sobre assuntos relacionados à homossexualidade. Mas antes de a gente tocar no assunto da homossexualidade em si, a gente queria falar um pouco da sexualidade. Quem deseja pessoas do mesmo sexo nasce com essa inclinação ou é uma opção que o indivíduo toma ao longo da vida? A ciência já esclareceu quais são os fatores biológicos e sociais que incidem na expressão da sexualidade de alguém? Veja, as ciências que estudam o comportamento humano são as ciências humanas. Então, na verdade, as ciências que podem mais falar do que é a sexualidade humana, portanto, são as ciências desse campo que nós chamamos humanas ou sociais, não é? A antropologia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise. Os estudos nessas áreas até aqui, o que sedimentaram como conhecimento é que, tratando-se de sexualidade, não se fala de nascimento, de sexualidade inata, de sexualidade natural. Quando nós, indivíduos, nascemos, não nascemos sexuados. Em primeiro lugar, pelo fato de que, enquanto indivíduos da espécie humana, nós nascemos biologicamente sem direção e sem especialização biológica. Para que o indivíduo humano, esse exemplar da espécie humana, possa advir, existir, ser, enquanto indivíduo humano, ele necessita da socialização na cultura. E aí é onde entra, portanto, a sua construção social. A sexualidade faz parte dessa construção. Como é que a religião deve se inserir nesse debate sobre a homossexualidade? Em primeiro lugar, igreja é coisa de foro íntimo. As pessoas podem ter crenças religiosas e aderir a elas, ok, é a liberdade religiosa. Acontece que a separação do Estado e da igreja foi decretada com a Revolução Francesa e, portanto, o Estado moderno é um Estado laico. É inadmissível que as igrejas no Brasil se pronunciem sobre coisas que diz respeito ao Estado. O Estado brasileiro precisa verdadeiramente ser laico. O Estado brasileiro não é laico. E é incrível como isso aparece em coisas assim, a olho nu visíveis. Todos acreditam que já se deram conta que atrás da cadeira do presidente do Supremo Tribunal Federal, que fez uma excelente ação a propósito da causa gay, está lá um crucifixo. Atrás da cadeira do presidente da Câmara Federal está lá um crucifixo.
nas escolas públicas brasileiras se encontra o crucifixo. Ora, é inadmissível que na esfera pública, em órgãos do Estado, tenham insígnias religiosas e de uma única religião. Ora, fazendo valer a própria liberdade religiosa no país, o Estado não pode ser, né, de nenhuma religião, não pode portar insígnia de nenhuma religião. E o que tem acontecido, de fato, é que as igrejas, as religiões no Brasil têm servido para impedir os direitos gays, a liberdade das pessoas gays, não é? E religião não pode meter o bedelho nesse assunto. As religiões se restringem a seus templos. As pessoas que são fiéis dos seus templos escutem seus pastores, os padres, seus bispos, ok. O que eles têm a dizer na igreja agora não podem ir para o Congresso Nacional, legislar com princípios religiosos. Eles não podem impor à sociedade inteira e não podem impor através do Estado convicções, crenças, que são crenças particulares. Pessoais, né? São crenças pessoais. Entendo. Professor, agradeço pelos esclarecimentos. Nós esperamos que possamos ter contribuído com mais elementos para que você tenha suas decisões e seus conceitos a respeito do assunto. E a gente se vê na próxima terça-feira. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.